João 19, versículo 28, diz assim a palavra, apenas a parte A do versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, diz, tenho sede. Agora, o versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te damos muitas graças ao Senhor pelo tempo de reflexão da palavra. Venha nessa noite, ó Pai, nesta manhã, desvendar os nossos olhos para que possamos contemplar toda a formosura do nosso amado Senhor. Pai, leva-nos cada dia mais a experiências mais profundas com Ele, para que possamos então, Pai, conhecê-lo na sua totalidade. Venha revelar e formar Cristo em cada um de nós, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar o próprio Senhor, além da letra, Ele mesmo. Que sejamos nesta manhã edificados pelo Senhor. Ministre aos nossos corações, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, então hoje vamos analisar a sexta fala do Senhor Jesus Cristo, está consumado, que significa aqui em grego tetelestai. Essa palavra tetelestai, no original também, ela tem muitas raízes. Uma delas significa que está quitado, que o preço foi totalmente pago, integralmente pago, terminado, foi concluído, acabado, não há mais nada para ser pago. Então esse é o significado da palavra tetelestai. Por isso, irmãos, a gente fica um pouco triste quando nós vemos pessoas que não conhecem o significado desta verdade, tetelestai, ou seja, daquilo que Cristo realizou no Calvário. Eles tentam de alguma forma fazer algo para contribuir com a sua salvação. Não há possibilidade de você acrescentar algo à obra de Cristo. Quando nós queremos realizar alguma coisa para que então sejamos salvos ou ganhamos mais atenção do Senhor, não é uma forma adequada de nós fazermos, porque quando Ele, antes de dar esse brado, vamos colocar aqui um brado de vitória, primeiro ele observou se realmente tudo estava consumado. Então ele deu aquele brado de vitória, está consumado. Esse grito foi um grito que penetrou aos ouvidos do Pai, porque o Pai, que conhece todas as coisas, já havia julgado o meu e o seu pecado nele. A nossa dívida de pecado foi colocado sobre o Cordeiro, sobre Cristo Jesus, e ali na cruz então ele pagou a nossa dívida, pagou o preço do nosso pecado. Eu lembro que o irmão, certa vez, ele disse para mim que uma pessoa que estava então conhecendo o Senhor, disse para ele, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí esse irmão então muito sábio respondeu, tarde demais, não há mais o que você fazer para ser salvo, porque tudo já foi consumado, você já foi aceito, você tem que crer que lá na cruz, no corpo de Cristo, o Pai lhe aceitou, lhe recebeu. A tua dívida era muito alta, era impagável, então o Pai enviou seu Filho como propiciação para favorecer o seu pecado, para que o seu pecado fosse totalmente pago. Então alguém pagou a sua conta, você não precisa de pagar mais. Então ele ficou muito feliz e ele tomou posse dessa verdade, como Timóteo também. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, você se recorda daquele texto, quando então o apóstolo Paulo disse para Timóteo, tudo já foi feito, então toma posse da vida eterna, para a qual também você foi chamado. Toma posse, a salvação é tua, a salvação foi dada gratuitamente a você. Você tinha uma conta com Deus, pela tua rebelião, pelo teu pecado, é uma conta de morte, mas Cristo veio pagar, então Ele pagou a sua conta e pede a você que se aproprie daquilo que Ele é, da imortalidade, da vida eterna, da vida do Cordeiro. Então, irmãos, o Evangelho é tão simples, ele é tão gracioso.
As pessoas complicam de todas as formas, trazendo teologias, teologias muitas vezes. Não estou aqui combatendo teologia, muito pelo contrário, é necessário que nós conheçamos a Deus através da teologia, não da teologia sistemática, porque conhecer a Deus pela teologia sistemática, vamos conhecê-lo apenas intelectualmente. Nunca ninguém vai conhecer a Deus na sua capacidade mental. Pode ter conhecimento a respeito de Deus, mas não adianta nós conhecermos sobre cristologia, sobre uma teologia integral, sobre escatologia, um monte de dia que tem, se nós não conhecermos por revelação aquele que é a realidade de todas as teologias. Não tem valor nenhum, significado nenhum. Por isso que, infelizmente, nós temos visto e conversado com alguns irmãos, reitores de faculdades evangélicas, alguns do Brasil, muito conhecidas, que têm dito para nós o seguinte: as igrejas têm trazido para cá para que nós venhamos formar pastores incrédulos, ou seja, eles enviam para nós candidatos a pastores incrédulos, que não conhecem o Senhor. Então aí, irmãos, se torna muito difícil. Aí você aprende um monte de doutrinas, um monte de regras, um monte de conhecimento e começa a passar isso para a igreja, e a igreja então vai virar um arraso, ela vai para um abismo chama outro abismo, até que de fato, como Jesus disse lá em Mateus, a partir do capítulo 23, é um cego guiando outro cego e ambos cairão no barranco. Não tem realidade espiritual. Então, a palavra aqui, tetelestai, significa que Jesus não apenas ele fez um pagamento inicial e depois nós teremos que pagar as parcelas. Não, irmãos, foi uma obra completa, está consumado, foi tudo pago, foi tudo concluído. Então temos que nos apropriar dessas verdades, dessas realidades que são tão contundentes. A palavra fala que lá na cruz, Ele tornou sem efeito a nossa dívida. O que significa tornar sem efeito? Significa aniquilar. Essa palavra, ela aparece aqui, se você quiser acompanhar comigo, em Hebreus capítulo 9, versículo 26, vai mostrar de uma forma tão linda, irmãos, também que envolve aqui essa palavra que não assim originalmente, mas é o sentido que toda a nossa dívida, ela foi quitada, ela foi apagada, ela foi aniquilada pela obra ou pelo sacrifício que Cristo realizou lá no Calvário de uma vez por todas. Então, Hebreus 9, 26 diz assim a palavra: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Então não vai ter uma outra vez, irmãos. Uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então o pecado que nos separava de Deus, o pecado que nos condenaria à morte eterna, e nós não tínhamos como pagar essa dívida a Deus o Pai. Isto fez Deus, enviando seu Filho, e ao morrer na cruz, Ele de fato aniquilou pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O pecado da nossa vida tornou sem nenhum efeito. Vocês compreendem, irmão? Isto é maravilhoso demais. Então, isso envolve também tetelestai, porque quando ele gritou lá no Calvário, tetelestai, ele estava, irmãos, pagando as nossas dívidas. E ali envolve tudo. Tetelestai, uma obra completa, uma obra consumada, ela envolve o pagamento de todas as nossas dívidas que tínhamos com o nosso Pai Celestial. Todas elas foram radicalmente quitadas, apagadas, as ordenanças da lei. Cristo não apenas cumpriu a lei por nós, que envolvia também a sua obra, porque Deus ele é tão justo, irmãos, que Ele não pode salvar o pecador se a justiça dele não for cumprida em nós. Mas a justiça dele tem que ser cumprida em nós, e a justiça de Deus para nós é Cristo.
é uma pessoa, porque eu e você, nós não temos como cumprir e pagar a lei. Então, ele estabeleceu a lei, mostrando a nossa incapacidade de pagar a dívida. Se você ler com bastante cuidado, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 35, Mateus 18, de 23 ao 35, você vai ver ali aquela parábola daquele credor, que devia uma determinada quantia para o seu patrão, impagável, e ele não teve com o que pagar. Então ele implorou reverentemente diante do seu senhor, para que ele fosse generoso, tivesse um pouco de tempo, que ele saldaria toda a dívida. Então aquele senhor compadecido perdoou-lhe a dívida, quitou-lhe a dívida totalmente e radicalmente. Mas claro, ele depois encontrou o seu conservo, que lhe devia apenas 100 denários, ele sufocava e lançou ele na cadeia até que pagasse o último centavo. Então seus conservos viram aquilo, foi comunicar ao rei. Então o rei voltou atrás e disse para ele: olha, eu não te perdoei aquela dívida de 10.000 talentos, não devias tu também perdoar o seu conservo? Então aí ele foi entregue aos verdugos até que saldasse toda a dívida. Irmãos, a nossa dívida para com Deus do Pai era muito alta. A palavra fala no Salmo 49 que o valor dessa dívida era tão alto, mas tão caríssimo, que todos os recursos que, por mais rico que nós fôssemos neste mundo, jamais teríamos condições de saldar esta dívida. Mas Cristo, ele veio. Então, ele cumpriu todos os requisitos da lei. Expressão do Salmo 119, os 4 primeiros versículos, que ele veio para cumprir os mandamentos, a lei, à risca. A risca significa que cada item da lei ele cumpriu, foi quitado, foi ali consumado, tetelestai. Ele pagou tudo e foi para a cruz. E quando ele foi para a cruz, que faltava, obviamente, tirar o pecado do mundo, que seria a exigência de Deus o Pai, era a morte, porque, irmãos, como que o pecado entrou no mundo? Lembra de Gênesis capítulo 2, verso 16, 17 diz assim: e Deus lhe deu esta ordem para Adão e Eva: vocês poderão comer do fruto de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E eles comeram. Então o preço do pecado, o preço da desobediência era a morte. E nós sabemos que Romanos 5,12 vai dizer a mesma coisa: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Mas Cristo veio para pagar a nossa dívida como nosso substituto. É uma conta muito alta que você não teria condições de pagar. E essa conta, irmãos, já foi paga para toda a humanidade. Agora, se a humanidade não crer neste fato, a humanidade está condenada. Mas Deus tem seus eleitos. Deve tomar muito cuidado com essa doutrina da eleição, da predestinação. Porque, irmãos, aquele texto, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar algo sobre a respeito da eleição. Nós fomos eleitos em Cristo. Por quê? Porque Deus separou o Filho, Jesus, e elegeu. Cristo é o eleito de Deus. Agora, irmãos, como que Deus pode nos predestinar para Ele? Primeiro que Deus, na sua onisciência, Romanos 8,29, a palavra fala assim: os que de antemão conheceu, os predestinou. Então, Deus não precisava chegar no dia para ver, porque Ele é onisciente. Então, de antemão, Deus já sabia na sua onisciência quem eram aqueles que iriam crer em Cristo. Então, os que de antemão conheceu, antes da fundação do mundo, Deus já havia conhecido, estes Deus o predestinou para serem feitos
conforme a imagem de seu Filho, que nada mais é a formação de Cristo em nós, os eleitos. Deus sabia aqueles que iriam crer e aqueles que não iriam crer, mas a morte de Cristo, ela foi para toda a humanidade, porque a palavra fala lá em 1 João capítulo 2, versículo 2, dizendo o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas dos nossos, mas também pelas do mundo inteiro, do mundo inteiro. Então Jesus morreu na cruz por toda a humanidade, mas os que de antemão Deus conheceu, esses foram predestinados a serem semelhantes ao seu Filho Jesus. Nós não podemos, irmãos, deixar de considerar aquele texto que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali este todo é um todo expansivo, é um todo ali infinito, não restritivo àqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo. Não, Deus amou a todos, porque Deus, acima de tudo, Ele é justo. Ele é justo. Todos nós já nascemos pecadores, e Deus, diz a Bíblia, não faz acepção de pessoas. Todos somos um em Cristo Jesus. Agora, aqueles que de fato não creram, foram aqueles que não foram eleitos por Deus em Cristo. Entende, irmãos? Então, não podemos ficar discutindo essas opiniões, isso vai trazer entre nós divisões, ok? Então, fechar o parênteses aqui, continuar. Mas Deus, quando enviou o seu Filho, foi para que quitasse, saldasse a nossa dívida de uma vez por todas. E todo aquele que nele crê está totalmente justificado, isento dessa dívida. Olha que texto maravilhoso, vocês devem conhecer, acompanhem comigo em Colossenses capítulo 2. Aqui vai mostrar, irmãos, aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 15. Temos aqui uma leitura onde o apóstolo Paulo, ele interpreta para nós essa palavra, aquilo que foi realizado na cruz em Cristo, nos deixando totalmente isentos de qualquer tipo de acusação, porque a lei nos acusa. Agora, a lei não pode acusar um defunto, não tem como, né? Então, graças ao Senhor que nós morremos com Cristo na cruz, ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Nós tínhamos uma velha vida, agora nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, uma vida imortal. Essa nova vida é uma vida totalmente isenta de pecado. É uma vida que deve crescer a maturidade. Crescer a maturidade é uma vida que cresce em santidade, diante do Senhor e diante dos homens também. E aqui no versículo 13, Paulo, ele diz assim, irmãos, olha que texto lindo, maravilhoso, gracioso, texto edificante nós temos aqui. A palavra diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Por que juntamente com Ele? Porque a parte de Cristo não tem vida nenhuma. Então nos deu vida juntamente com Cristo, com Ele, né? Perdoando todos os nossos delitos. Está vendo aqui, irmãos, que pagamento maravilhoso? De todos os nossos delitos, seja qualquer que seja o teu delito, você foi perdoado de todos. Então tome posse, porque isso aqui é seu, lhe pertence. E continua aqui no versículo 14: tendo cancelado ou riscado o escrito de dívida, algumas versões está cédula de dívida, né, que era contra nós, porque nós tínhamos uma conta contra Deus, que era contra nós, e que constava de ordenanças, são os mandamentos e leis que nós não teríamos condições de cumprir. Constar, porque Cristo, Ele é o cumprimento de toda a lei. A palavra fala em Romanos capítulo 10, versículo 4, vocês se recordam,
porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso isso, irmãos? O fim da lei para nós é Cristo. Então você precisa de estar em Cristo. Se você está em Cristo, você não está mais debaixo da lei. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Isso é tão gracioso para o coração, saber que o fim da lei é Cristo, porque Ele cumpriu a lei uma vez por todas, de uma forma perfeita. Nós estamos em Cristo, não temos que cumprir mais a lei. Houve um que tem capacidade e competência, que cumpriu a lei por nós. Agora, a minha obrigação e responsabilidade é estar em Cristo. Quando Deus me contempla, Ele me vê em Cristo. Ele me vê, você, como pessoas perfeitas. Porque o perfeito habita em nós, e o Pai contempla o Filho em nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Nada que nós fazemos pode acrescentar algo à obra de Cristo lá no Calvário. Nada, absolutamente nada. Então, queridos, que coisa mais linda. O que era, Ele cancelou, Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Existe, irmãos, uma história muito interessante, segundo a tradição ela conta, e aqui os pesquisadores podem pesquisar isso depois, que antigamente, quando alguém realmente ia para fazer umas compras, naqueles mercadinhos lá, tal, e lá no povo judeu é assim, né? Qualquer tipo de dívida era pendurado lá em um preguinho e estava lá, mas quando você ia pagar, ele escrevia lá, tetelestai, pago, né? Todo mundo via que estava pago, e escrevia com vermelho, né? E claro que a nossa dívida foi paga com o precioso sangue do Cordeiro, que não apenas pagou a nossa dívida, mas também purificou os nossos pecados, a ponto de Deus não ver mais em nós nenhum resquício de pecado, irmão. Isso não é maravilhoso? Isso não é lindo? Isso não traz conforto, nos traz segurança, não traz edificação para cada um de nós? Claro que traz. Quando nós então reconhecemos e vivenciamos isto em realidade espiritual, na prática, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele fez tudo por mim, Ele riscou a minha cédula de dívida, Ele pagou por mim. Se eu não precisa, eu vou dar um jeito, não tem condições, me dá aqui. Foi lá, é como se Ele tirasse da mão do diabo, olha, eu quero pagar a conta daquele camarada. Não, mas é muito alta, você não, qual que é o preço? É morte. Ele pagou, tetelestai, está consumado. Foi lá na cruz, e Ele ajuntou todos os endividados com o Pai, e lá na cruz Ele nos substituiu como aquele homem perfeito que veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era ter uma família de muitos filhos. Entende, irmãos? E o Pai foi dando-nos para o Senhor, aqueles que haveriam crer. Isso é maravilhoso. E o que mais aconteceu aqui? Para que isso tinha que ser publicamente. Versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha onde o nosso Senhor Jesus triunfou, foi lá na cruz. Cruz é lugar de triunfo? Não é, do ponto de vista humano não, mas ali o mundo parece que estava cantando a sua vitória, né? Matamos o Jesus, este falsário, este embusteiro, este enganador. Muito pelo contrário, Jesus estava crucificando o mundo, e Paulo entendeu isso de uma forma tão linda. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então a conta foi paga. Irmãos, você é livre em Cristo, porque o Cordeiro, o Filho, te livrou, e você verdadeiramente é uma pessoa livre.
Então procure conhecer a verdade, procura conhecer o Senhor. Quanto mais você conhece a verdade, mais essa verdade começa a penetrar em você, ela vai fazer uma limpeza de dentro para fora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma libertação diária. Irmãos, tantas coisas em nós precisam ser libertas, tantas coisas, mas por que nós somos tão negligentes para com a palavra, irmãos? Por que nós somos tão relapsos com relação à palavra? Por que tanta indolência? Por que tanto sono espiritual? Porque, irmãos, nós não nos importamos com o Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 5, quando todos foram convocados para as bodas do Cordeiro, mandou chamar, mas um dizia o seguinte: olha, eu comprei um campo, preciso ir vê-lo, comprei uma junta de boi, preciso cuidá-lo. A palavra fala em Mateus 22, 5, que eles não se importaram, não se importaram. E hoje também é assim, as pessoas querem algo que faz arrepiar, que faz sentir a presença de Deus, não é, irmãos? Mas ninguém leva elas a crer que Cristo habita em nós pela obra do Calvário, onde Ele incluiu todos os pecadores no seu corpo na cruz, e ali fomos julgados uma vez por todas. Nosso pecado foi radicalmente pago. Aquela palavra que Ele disse na cruz foi tão especial: tetelestai, está consumado. Tudo foi pago. Nada que nós venhamos fazer pode acrescentar aquilo que Cristo fez lá na obra no Calvário. Então, irmãos, um detalhe que é importante também, quando nós olhamos para as nossas próprias obras, nós podemos sentir vergonha de quão imperfeitas são as nossas obras, mas quando nós olhamos para o Senhor, quão perfeito Ele foi lá no Calvário, que obra maravilhosa Ele realizou por cada um de nós. Tudo que Ele fez ali no Calvário foi por mim e por você. Então não queira sentir isso, receba isso. A palavra fala que nós temos que, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, né? Então é olhando para Ele, é olhando para a sua palavra, olhar para a palavra e crer, é ter os ouvidos abertos, porque primeiro, irmão, se nós desejamos ter uma vida com o Senhor, de entendimento espiritual também nas Escrituras, e conhecê-lo de uma forma real, precisamos ter os nossos ouvidos abertos. Tem lá em Isaías, acompanhem comigo, irmãos, capítulo 50, versículo 4. Aqui nós temos uma linda declaração do profeta, claro, o Senhor falando através do profeta. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe aqui importante, irmãos, da importância de ouvir. Aí Isaías 50, versículo 4, ele diz assim, presta atenção, qual é o procedimento a fonte do nosso falar, o procedimento de ter uma língua de erudito. Diz assim, 50 verso 4, o Senhor Deus me deu língua de eruditos. Agora presta atenção, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Então ele disse aqui, claro, a respeito do nosso Senhor, somos filhos de Deus, claro, a nosso respeito também, mas agora aqui nós sabemos que esse jogo de palavras, o Senhor é tão claro, porque logo em seguida, Ele não quer que nós ficamos com dúvida, por onde que Ele começa, para nós termos uma língua de erudito? Pelos ouvidos. Primeiro, Ele me desperta todas as manhãs. Não é para você ter de manhã um café com Deus, não é para você ter de manhã assim, aquele devocional assim tão sintético, não, mas um devocional na palavra. Aqueles devocionais que nós temos são bons, tem um do Spurgeon que é muito bom, mas o melhor é ir na fonte, na palavra. Então, Ele me desperta todas as manhãs. Agora, presta atenção, Ele desperta-me o ouvido.
para que eu ouça como os eruditos. Agora, logo em seguida, ele esclarece para nós, versículo 5: o Senhor me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ou seja, eu me atentei, eu busquei, eu tive interesse, eu mergulhei de cabeça. Então, primeira coisa, ele precisa de abrir os nossos ouvidos, para que então ouçamos. Agora, às vezes o Senhor abre até os nossos ouvidos, mas nós somos rebeldes, nós viramos as costas à palavra dEle. Às vezes nós não ouvimos a palavra de bom grado. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma fonte de riquezas inesgotáveis. Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis, insondáveis são os seus caminhos. Está muito longe do meu alcance, mas por isso que ele vem se revelar a nós pela palavra, em porções nas quais possamos compreender, entender, dentro da nossa capacidade. O Senhor é tão bom conosco, irmãos. O Senhor é tão bom conosco, Ele tem o prazer de se comunicar a nós, se revelar a nós, mas precisa haver em nós um interesse profundo por Ele. Que coisa mais preciosa. Então, essa palavra tetelestai, que significa que Ele pagou a nossa conta, nós não temos mais nenhum débito para com Deus Pai. Ele atribuiu. Primeiro Ele colocou os nossos pecados em Cristo, Ele pagou, e depois Ele atribuiu a justiça de Cristo para nós. Vamos ler dois textos em 2 Coríntios, capítulo 5. O primeiro encontra-se aqui no versículo 19, 2 Coríntios 5, verso 19. Veja aqui, irmãos, que declaração linda nós temos aqui. Vai mostrar onde estava o Pai, ali no Calvário, onde estava Deus. A palavra Deus aqui é Elohim, no hebraico e também no grego é a mesma conotação. Cristo é ungido, é o Messias, é Jeová, entende? Deus, olha, verso 19, a saber, eu vou ler o 18 também. Ora, tudo provém de Deus. Que coisa linda. Até nosso débito, que não tínhamos condições de pagar, então veio todos os recursos de Deus para nós. Tudo provém de Deus. Se é tudo, é tudo. Então, Ele deu o seu Filho, tudo. Nesse tudo provém de Deus, está a centralidade de Cristo, porque Deus não poderia dar tudo para nós, e Paulo não poderia escrever isso aqui inspirado pelo Espírito, se tudo provém de Deus, se ele não dissesse para nós em Colossenses 3,11, porém Cristo é tudo. Então tudo provém de Deus, ou seja, todos os recursos espirituais que eu preciso estão em Cristo, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus, porque Cristo é Deus, habita nesta pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tudo habita nele. Então, tudo provém de Deus. Deus só tem provisão para mim e para você em Cristo. Fora de Cristo, Deus não pode lhe ajudar. Fora de Cristo, Deus não pode lhe salvar. Fora de Cristo, Deus não tem nenhuma provisão para você. Isso é importante que o nosso coração saiba. Por isso que Cristo disse lá em João 15,5: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos dele para respirar, precisamos dele para nos mover, para levantar, né? Então precisamos dele. Então nós temos que depender dele. Aqueles que não dependem dele, Cristo também os sustenta, porque sem ele ninguém pode fazer nada. Então tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, olha que interessante, parece intrigante essa palavra aqui, né? Que nos reconciliou consigo mesmo.
Ah, mas não é Cristo agora consigo mesmo? De que maneira? Onde o Pai está, o Filho também está, o Espírito também está. São, irmãos, eles são inseparáveis. Quem foi separado de Deus o Pai ali na cruz foi Jesus, o homem, não Cristo. Cristo, porque o versículo 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha que lindo, irmão. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando a você as suas e as minhas transgressões, porque o Filho estava pagando a minha e a sua dívida. Então ele não podia imputar a nós as nossas transgressões, ele imputou sobre a vida do seu Filho Jesus. Que coisa linda, não é maravilhoso isso? Não é glorioso isso, irmãos? Então você não tem conta nenhuma para pagar, você está livre, você tem a carta de alforria, livre, não devo nada para ninguém, para Satanás, para a morte, para o diabo. Você é livre em Cristo Jesus. Mas agora cuidado com a tua liberdade. Pegue a tua liberdade, fala: Senhor, eu coloco aos teus pés a minha liberdade. Eu quero ser teu escravo por amor a ti, porque eu te amo. Você é um Senhor tão bom, pagou uma dívida tão impagável. E Ele faz um convite: se vocês quiserem vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, então siga-me. Que coisa linda! Para seguir o Senhor, envolve o caminho da cruz. Isso também é maravilhoso. Então, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, irmão, o versículo 21, ele fecha dizendo o seguinte, olha que lindo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo é a minha e a tua justiça. Então, se Cristo é a nossa justiça, sabe como é que Paulo diz para nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Deus quem nos justificou. Foi Cristo quem morreu por cada um de nós. Então, quem pode falar que aquela obra não foi uma obra perfeita? Foi perfeita. Que mistério! O imortal morre, mas ele morre a tua morte e a minha morte. O salário do nosso pecado era muito alto, não tínhamos condições de pagar. Ele pagou o teu preço, o preço do teu pecado era a morte. Então ele quitou-lhe na cruz. Quando ele disse, olhou, ele observou no versículo 28 de João 19, vê se tudo estava perfeitamente acabado. Então ele deu aquele grito, talvez a sexta fala de Cristo, a penúltima fala dele. Ele disse assim: está consumado, tetelestai, está pago o pecado, a dívida de toda a humanidade que irão crer em mim. Então, irmão, você não deve mais nada para ninguém. A tua dívida com o Pai, ela foi totalmente quitada, mas quitada de uma forma diferente, foi quitada integralmente, totalmente. Ninguém pode tecer alguma acusação contra você naquilo que concerne a pecado. Ele já foi consumado lá no Calvário. Você é livre, meu irmão. Você tem agora, habitando no seu interior, o Espírito do Cristo glorificado, o Espírito de Deus, o Espírito do Filho, o Espírito Santo habita em você. Você é um cidadão do céu. Você foi transferido de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E não apenas Ele pagou a nossa dívida, mas Ele nos deu para nós uma coisa chamada natureza divina. O que é isso? Natureza divina é vida eterna, é uma vida que não se acaba mais. Você é filho deste Deus que é
tão grande, tão imenso. Você quer saber o tamanho de Deus? Muitas pessoas falam assim: Deus habita no céu. Quem disse que Deus habita no céu? Você crê que Deus habita no céu? A Bíblia fala que não. Habita nos céus, assim, para a gente ter um entendimento que é altura. Mas, deixa eu mostrar um texto para vocês aqui. Abra no Salmo 113. São muitos textos. Salmo 113. Aqui vamos ler. Esse Salmo 113 ele é tão curtinho, mas ele traz verdades tão contundentes. Esse salmo é interessante porque ele começa assim, o versículo 1, ele começa com aleluia, termina com aleluia, o louvor a Deus ou glória a Deus, diz assim, aleluia, não é assim? E olha só o último versículo, para que tenha a revista atualizada, aleluia. Mas veja aqui o versículo 4, irmãos, que diz assim, Salmo 113, verso 4, excelso é o Senhor. Então, irmãos, este que pagou a nossa dívida, ele é excelso, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Agora, olha o versículo 5 e o 6, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Agora, olha o versículo 6, ele, o trono que está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Esse soberano Senhor, ele que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, o versículo 7 é mais maravilhoso ainda. Ele diz assim, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E o verso 9, faz que a mulher estéril viva em família, seja alegre, mãe de filhos, aleluia. Esse é o nosso Deus e Pai. Irmãos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Não é nação Brasil. Muitos têm aí como Deus desta nação. Isso aí é linguagem de político. Mas Deus não tem nada a ver com a política. Feliz a nação. Que nação que é essa? 1 Pedro 2,9 vai responder para nós. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem muitos que ostentam, nós moramos no Brasil porque nós somos uma nação feliz, porque cujo Deus é o nosso Deus da nação. Deus não é Deus dessa nação, embora Ele é dono de todas as coisas. Este mundo jaz no maligno. Deus entregou as potestades de Satanás, mas Ele tem um controle de todas as coisas. Mas não podemos dizer que essa nação na qual nós habitamos é de Deus, e que Deus, não, o Espírito de Deus não age no homem carnal. Então eles falam para uma promoção, muitas vezes até política, mas não sabem o que estão dizendo, porque esses mesmos que estão dizendo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, eles dizem isso, mas eles não afirmam. Porque se fosse um povo cristão, afirmaria assim, nós somos felizes porque Cristo, Ele é o dono da nossa nação. E a palavra vai interpretar, a hermenêutica bíblica afirma que a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa nação na qual nós estamos vivendo não é uma nação santa. Se não é uma nação santa, então ela não tem nada a ver com Deus. A nação de Deus é uma nação santa, um povo que Ele escolheu para a sua herança. Irmãos, que fica claro isso no nosso coração. Nós não vamos ser esses evangélicos bobão aí, etc. Não, irmãos, por favor.
Deus tem os seus, e aqueles que são seus são tirados deste mundo e colocados num outro ambiente. Que ambiente que é este? Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar, ambiente não, outra posição, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos lá, é de lá que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, vai vir nos buscar. Abra comigo, por favor, em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Versículo muito conhecido, mas vale a pena nós darmos uma olhada para esse versículo aqui, irmãos, e atentarmos para aquilo que ele disse. Apóstolo Paulo mostrando isso para nós. Diz assim, Filipenses 3, 20 e 21. Olha que linda declaração. Pois a nossa pátria está nos céus. Céus. A nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então a nossa pátria está nos céus. Se a nossa pátria está nos céus, o que nós somos aqui neste mundo, irmãos? Peregrinos e forasteiros. Irmãos, se você não tem saudade de casa, você não quer voltar para sua casa logo, contemplar teu pai, contemplar o Cordeiro, participar daquela grande festa, as bordas do Cordeiro, onde o próprio Filho inicialmente nos servirá, vai nos chamar, dar lugar à mesa e Ele mesmo nos servirá. Imagina a cena, isso brevemente vai acontecer, irmãos, brevemente, é questão de tempo. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja, Ele está ansioso para buscar a sua igreja, e esse povo está perdido neste emaranhado de coisas que só levam à perdição, e política é uma delas. A gente vê tanto, eu vejo assim uma coisa tão ridícula, quando eu vejo políticos se envolvendo, cristãos se envolvendo com política, misericórdia, isso é uma afronta para o Rei da Glória. Oh irmão, quem governa esse país aqui, Brasil, é a igreja. Quando ela ora, ela exerce a sua função que foi designada para ela, interceder para aqueles que estão lá no poder, para que Deus cumpra a vontade dele na vida daqueles homens que estão no poder. Irmãos, quando um país não tem a direção, e a direção, o sentido aqui, ela é guiado por uma entidade espiritual. Eu vou dizer aqui com muita reverência, e a igreja é uma entidade espiritual. E a igreja, quando nós intercedemos pelos governantes, seja quem for, se o Lula ganhar, vamos orar, se o Bolsonaro ganhar, vamos orar a Deus, para que Deus o ajude, para que Ele faça uma boa administração, para que nós tenhamos uma vida quieta, mansa, tranquila, sossegada, porque a nossa suficiência, irmãos, não vem da política, a nossa suficiência vem de Deus. Nós temos que ter os olhos abertos, irmãos, porque o que acontece? Quando Jesus entrou lá em Jerusalém, vocês se lembram? A primeira entrada triunfal de Jerusalém, montado naquele jumentinho, colocaram aqueles lençóis, ramos, bendito que vem em nome do Senhor, mas uma semana depois estavam lá, crucificam, crucificam. Assim são, não esta bancada evangélica, mas essa cambada de evangélicos que ficam atrás aí, porque por detrás existem interesses, entende, irmãos? Mas, irmãos, se o nosso interesse não for o Senhor, irmãos, até quando nós vamos cochear em dois pensamentos? Até quando, irmãos? Até quando vamos valorizar aquilo que Deus não valoriza? Até quando nós vamos nos empenhar aquilo que não precisamos empenhar? Irmãos, fico pensando, eu recebi essa semana, estou abrindo assim o WhatsApp muito pouco,
porque é tantos vídeos, tantas coisas, chacota, etc. Nós não podemos ter partidos políticos, etc. E falando, meu Deus do céu, que coisa mais trágica, coisa mais nojenta, irmãos. Fico olhando, como é que Deus está olhando para isso? Como é que Deus está olhando para isso? Misericórdia. Será que estamos contemplando o Cordeiro lá no Calvário? Aquele que Ele sofreu por mim e por você, irmão. Quando Ele disse, está consumado. Ali Ele estava levando o seu e o meu pecado no seu corpo. Ali estava crucificando a nossa velha vida para nos dar a sua nova pela ressurreição. Olha, eu nunca recebi nenhum texto da palavra de Deus de irmãos de fora, mas agora, na emergente política, eu recebi tantas coisas de muitos candidatos, tanto do Lula como do Bolsonaro. Olha, dá uma força, pastor, fala lá para a sua igreja. Para a minha igreja, nós somos a igreja. Misericórdia. Então, irmãos, é uma coisa assim bastante triste saber que ali na cruz, quando antes dele dar aquele grito, está consumado, o que estava acontecendo com o Senhor? Estava pagando a nossa dívida, o que mais? Sabe o que estava acontecendo ali? Naquele momento, o fogo, aquele fogo estava passando sobre o Cordeiro, ele estava suportando toda a ira de Deus devida ao seu povo. Que coisa tremenda. Isso que nós deveríamos considerar, porque isto são coisas eternas. Agora nós nos preocupamos com as periféricas, que não tem nenhum valor. Se você morrer hoje, que valor vai ter para você a política? O que vai interessar mais para você se você falecer hoje? Não é Cristo? Não é sendo Ele a tua justiça? Então, irmão, creia que Cristo é a sua vida. Ele morreu por você porque Ele te ama e não vai deixar de te amar, porque a palavra tetelestai significa foi feito, está sendo feito e jamais deixará de ser feito. Você não tem mais com que temer. Um dia que você falecer, você vai chegar diante do Pai, você tem uma justiça que foi feita em teu favor, você tem, porque quando o Pai, Ele, a exemplo de quando as pessoas pagavam aquela conta, pregava lá, pago, está consumado, Ele disse que nos gravou na palma da sua mão, e eu tenho gravado nas palmas das minhas mãos, para não esquecer jamais de vocês. Não vai esquecer, este é meu filho, Ele creu no meu filho na cruz do Calvário, está aqui. Quão bom vai ser ouvir aquela linda palavra do Senhor: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Oh, irmão, isso deve conquistar o nosso coração. Se nós percebêssemos o quanto Ele nos ama, irmãos. Então, este é o prato real do amor. A palavra fala em Oséias 11:4, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Deus, Ele nos atraiu porque Ele nos ama tanto. E sabe como é que João vai dizer isso? 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus em Cristo, o que você mais quer, irmão? Você vai querer agradar a quem? Satisfazer a quem? A não ser o seu Senhor. Será que você entendeu aquela palavra que diz assim, Gálatas 6,14, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Então, se eu estou morto para o mundo morreu para mim, qual é a minha satisfação? Cristo, Cristo, Cristo. É aquela canção, a vida de minha alma, é a vida de minha alma, meu Cristo. A vida de minha alma é Cristo, 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 amém. Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos aqui, em torno da Tua palavra.
Continue falando conosco no decorrer desse dia. Obrigado pela tua mesa que teremos logo mais também, à noite. Seja um tempo precioso, Pai, um momento mais lindo, mais sublime. Obrigado porque toda a nossa conta foi paga. Ele consumou uma obra, Pai, que Tu havia designado para que fosse consumada. Continue falando conosco, Pai, que a Tua palavra não volte para Ti vazia, mas que ela faça aquilo que lhe apraz, prospera para o qual foi designada. E em nome de Jesus nós oramos. Amém.